Vamos juntos? Tema de hoje: sua vida vale a pena? Eu começo lendo um dos últimos textos escritos por Paulo apóstolo. Nós vamos estudar a vida de Paulo e na sua última carta que nós temos registrada, ele diz assim no capítulo 4, versículo 7 de 2 Timóteo, ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O que seria uma vida bem vivida? O que seria uma vida no qual no final dela nós diríamos assim: valeu, valeu. Se eu pudesse, viveria tudo de novo, do mesmo jeito. O que seria uma vida assim? Porque é isso que expressa nessas frases de Paulo. Quando ele fala: eu completei a carreira, eu realizei aquilo pelo qual Deus me colocou no mundo. É isso. O que seria terminar a vida, no bom sentido da palavra orgulho, orgulhoso daquilo ao qual você se dedicou? Quando a vida tem uma razão de ser. Quando a vida não é só sobreviver. Sua vida vale a pena? Sua vida hoje vale a pena? Nós vamos ver na vida de Paulo, apóstolo, que nos mostra uma vida verdadeiramente significativa. Porque ele morreu por isso, ele se entregou completamente pelo que ele acreditava. E só vale a pena morrer por alguma coisa que valha a pena viver. Nós vamos analisar um pouquinho nessa série que eu começo hoje, sobre Paulo. E na sua vida, a primeira menção que tem sobre Paulo é de passagem. Na verdade, o foco ali é Estevão. A igreja tinha crescido bastante, os apóstolos não estavam dando conta de tanta gente, pediu para levantarem mais 7 líderes no meio da igreja, e um deles era esse Estevão. Estevão, ousado como era, começou a pregar ali e algumas pessoas, alguns judeus, achavam que esse movimento de Jesus, fazia pouco tempo que Jesus tinha morrido, esse movimento de Jesus seria um perigo para o judaísmo e começaram a perseguir todas as pessoas que seguiam esse Jesus. Naquele tempo ainda não eram chamados de cristãos, eles eram chamados de os nazarenos ou os do caminho. Era assim que era chamado esse movimento de Jesus dentro ainda do judaísmo. E Estevão, pregando de modo ousado, foi acusado de que ele estava falando contra Moisés e contra o templo. Porque é de Estevão a frase: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Estevão estava querendo mostrar que Deus queria alguma coisa muito maior do que o que Judá estava experimentando, os judeus estavam experimentando naquele tempo. E Estevão prega com tanta ênfase que o apedrejaram, lincharam Estevão. E ali é citado que um jovem chamado Saulo consentia na sua morte, no sentido assim, aprovou a sua morte. E estudando um pouquinho mais sobre a vida dele, nós entendemos o porquê. Saulo ali era representante da Suprema Corte dos Judeus, chamado Sinédrio, que estava aprovando, ele era testemunha da morte de Estevão. É só isso que é citado. Em seguida disso, começa uma narrativa na Bíblia Sagrada que eu peço que você me acompanhe. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9 começa que, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali alguns homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, assim era chamado o grupo seguidor de Jesus, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Note, homens ou mulheres. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu.
Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá a você o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Até aí na nossa leitura de hoje. Saulo ou Paulo, te explico depois o porquê desse nome duplo, nasceu em Tarso, região da Sicília, aliás, Cilícia. Cilícia é sul da Turquia, uma cidade muito importante, a cidade de Tarso. Só para você ter uma ideia das maiores cidades que existiam no mundo na época, a primeira era Roma, depois Alexandria, depois Antioquia, e talvez ali entre o 4º ao 6º lugar nós temos a cidade de Tarso. Uma cidade grande, 300 mil habitantes naquele tempo, era muita gente. Roma tinha 1 milhão, mas era muita gente reunida. A maioria das cidades eram vilarejos pequenos. Se você pegar, por exemplo, Nazaré, onde Jesus nasceu, seria menos do que uma cidade, um vilarejo, talvez 200, 300 pessoas. Então, 300 mil pessoas era muita coisa. A cidade muito bonita, ao sul você tem ali o mar Mediterrâneo, ao norte dela montanhas que chegavam a 3.000 metros de altura. Então um lugar muito aprazível, o que fez com que os romanos fizessem dela várias colônias deles. Os romanos, tinham muitos romanos morando também em Tarso, porque o lugar era caminho entre o Oriente e o Ocidente do Império. Havia uma estrada romana que cortava ali, portanto um lugar de forte comércio, de forte movimentação, cidade grande para os padrões da época. Paulo passou a sua infância e, entre aspas, adolescência, porque entre aspas, porque esse conceito de adolescente é um conceito novo na história, de 150, 200 anos para cá. Então, Paulo passou esta época da sua vida ali em Tarso. Ele muito provavelmente aprendeu todas as línguas faladas ali. Nós sabemos que Paulo falava o hebraico clássico, que é aquele que era usado nos textos do Antigo Testamento, que ele falava o aramaico, que era a língua falada em toda ali Judeia, Galileia, a língua que Jesus falava, o grego, já que em Tarso se falava o grego, um grego popular chamado grego koiné, talvez algum dialeto que fosse antigo ali da região, e também provavelmente o latim, pelo tanto de romanos que haviam naquele lugar. Paulo era um poliglota, desde cedo conviveu com essa cultura toda. Nos seus primeiros anos ali, como judeu, ele estudou nas sinagogas judaicas e também em casa. Então ele aprendeu tudo sobre os judeus, sobre a lei dos judeus, sobre o Antigo Testamento. Mas também ele frequentou as escolas gregas ali de Tarso. Ou seja, Paulo teve contato com a filosofia grega. E você nota isto, por exemplo, quando você estuda a vida de Paulo, quando ele já está convertido e sai evangelizando, quando ele chega em Atenas, ele discute, por exemplo, com epicureus, com estoicos, mostrando que ele conhecia muito do estoicismo e do epicurismo, por exemplo. Inclusive, Paulo chega a citar mestres epicureus, como, por exemplo, Epimênides, quando ele, lá em Atenas, ele fala, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Essa frase de Epimênides. Quando Paulo fala, pois dele somos geração, é uma frase de Arato, um outro filósofo grego, epicureu, no caso cretense. Paulo conhecia tão bem esse Epimênides que, por exemplo, na carta dele a Tito, que está em Creta, ele narra um poema de Epimênides, citando como se fosse um dos profetas daquela região.
mostrando que Paulo era um homem muito culto, que conhecia bem a cultura do mundo grego, ou greco-romano da sua época. Ele aprendeu muito sobre leis romanas também. Nota o seu conhecimento jurídico, por exemplo, quando Paulo, se você já leu sobre a vida dele no livro de Atos, vai ver que muitas vezes ele foi interrogado, e quando ele foi interrogado, ele respondia com conhecimento de como eram as leis romanas. Ele entendia muito disso. Ele mesmo fazia a sua defesa. Inclusive, perante o tribunal de Nero, foi ele mesmo que se defendeu diante de tudo ali, conhecendo bem as leis romanas. Você nota também na sua carta aos Romanos, que ele cita muita coisa dentro do pensamento jurídico. É o que nós sabemos aqui sobre Paulo. Provavelmente aos 13 anos de idade, como era comum a qualquer criança, vamos chamar assim, ele aprende uma profissão. Paulo aprendeu a profissão de seu pai. Ele aprendeu fazer aquelas lonas, que nós chamaríamos, para tendas. Então ele se tornava um fabricante de tendas. Esse mesmo material também era usado para velas de navios e tudo mais. É muito provável que seu pai fosse um homem muito rico. E Paulo estava sendo treinado e aprendendo para substituir o pai na liderança desta empresa. A razão pela qual eu acho que o pai de Paulo era um homem muito rico é que muito mais adiante na vida de Paulo, quando ele é interrogado, se eu não me engano, por Festo, Festo diz assim para ele: você é cidadão romano, como é que você conseguiu isso? Porque me custou muito caro, muito dinheiro para conseguir esse título. E Paulo, que era cidadão romano, ele fala, eu consegui por direito, por herança. Ou seja, foi o meu pai que me passou esse direito. Cidadão romano era assim, pessoa VIP dentro do império. Porque o cidadão romano, ele poderia apelar para ser julgado pelos tribunais romanos, que eram muito mais justos, que seguiam melhores as leis, porque para ser julgado nos outros tribunais, ele poderia ser facilmente corrompido. Os tribunais romanos, até hoje, a lei romana é estudada. Se você estudou advocacia, por exemplo, você sabe do que eu estou falando, como que se estuda a lei romana. Como cidadão romano, eles tinham alguns direitos que outras pessoas ao longo do império todo não tinham. E Paulo adquiriu isso pelo seu pai. Como é que o seu pai conseguiu? Certamente comprou. Por alto custo, comprou esse direito. Então, Paulo nasceu em Tarso, foi criado ali em Tarso, aprendeu várias línguas, aprendeu a cultura e trafegar bem entre diversas culturas, e aí ele se muda para Jerusalém. Em Jerusalém, provavelmente ele foi morar na casa da sua irmã. Lá em Atos 23:16, a gente fica sabendo que tinha irmã, tinha sobrinha de Paulo lá em Jerusalém. Morando ali, talvez por influência de seu pai, deve ter conseguido uma posição junto à elite religiosa de Jerusalém. Porque Paulo, ele foi aprendiz ou discípulo, ou como a gente usa a expressão, aprendeu aos pés de Gamaliel. Gamaliel era simplesmente o melhor mestre da lei que havia em Jerusalém naquele tempo. Ele foi o mestre de Paulo. Se você notar, esse jovem, porque aquele ainda está com seus 20 e poucos anos de idade, este jovem estava assim com uma influência muito grande, crescendo muito dentro ali daquele povo de Jerusalém. Porque ele foi escolhido para ser a testemunha oficial na execução de Estevão. Ele foi o emissário do Sinédrio. Sinédrio seria a Suprema Corte dos Judeus. Ele foi o emissário para aquela situação em Damasco. Alguns estudiosos chegam até a dizer que ele tinha cadeira permanente no Supremo Tribunal, ali no Sinédrio. Por toda essa experiência, ele sabia muito bem como lidar com o mundo grego, o mundo romano e com o mundo judaico. Por isso ele tinha 2 nomes. Saulo, ou Saul, que é o nome do primeiro rei que existiu em Israel, da mesma tribo da qual Paulo era herdeiro, a tribo de Benjamim. Saul também era da tribo de Benjamim, então Saulo é Saul. E Paulo, o seu nome romano.
Então ele trafegava bem entre esses dois mundos. Vamos ver então quem era Paulo. Em resumo, ele era cidadão romano, cidadão de Tarso, ou seja, ele podia tomar decisões também lá na cidade, aluno de Gamaliel, tinha formação superior, membro ativo da liderança da comunidade judaica em Jerusalém, e Paulo era da elite da sociedade, tanto por formação como por posse. Ele tinha uma carreira brilhante em Jerusalém. Chego até a desconfiar que talvez Paulo, ainda jovem, almejava, depois de mais velho, se tornar, quem sabe, um dos sacerdotes ali, um daqueles que iriam comandar aquele lugar. Até que Jesus entrou na vida dele. Aí mudou tudo. Enquanto Paulo estudava em Jerusalém, Jesus vivia em Nazaré. Nazaré era a periferia da periferia da periferia da periferia. Seria assim nos nossos dias, enquanto Paulo estudava em Harvard, Jesus estudava na escola estadual de Carapicuíba. Para sobreviver, Jesus trabalhava na roça e na carpintaria. Ao que parece, Paulo e Jesus nunca se encontraram em vida. Jesus era mais ou menos de 5 a 8 anos mais velho que Paulo. Os dois receberam a mesma instrução básica na sinagoga ou em casa. Paulo era da cidade, Jesus era do campo. Jesus mesmo, ele usava linguagens do campo, você pode notar isso, é linguagem do mundo rural. Jesus falava de semente, semeadura, campo, flores, pássaro. Essa era a linguagem de Jesus. Já Paulo tinha uma linguagem cosmopolita, típica de cidade grande, que tinha estádio, cidade grega, que tinha estádio onde tinham as competições, como as que você conhece, as Olimpíadas. Então Paulo usa muito essas figuras, eu vou citar algumas aqui que vocês já ouviram: ganhar a coroa, prosseguir para o alvo, alcançar o prêmio, lutar sem esmurrar o ar, combater o bom combate. Fala de esforço e disciplina dos atletas. Esse era o mundo que Paulo viveu e de onde ele resgatava suas imagens. No capítulo 8 de Atos, antes desse texto que nós lemos, que é o capítulo 9, que é da conversão de Paulo, tem a morte de Estevão. Pode ser que Estevão e Paulo foram colegas de estudo, mas os caminhos deles se separaram bastante. Estevão também era muito conhecedor das Escrituras, o que provavelmente também tem aprendido junto com Paulo ali em Jerusalém. Só que Estevão viu no caminho, que assim eram chamados cristãos, a esperança da sua vida. Paulo se tornou contrário a isso e opositor a isso. No discurso que Estevão fez diante do Sinédrio, ele interpretou a história de Moisés como um espelho da história de Jesus. Ele parecia estar falando de Moisés, mas ele estava se referindo a Jesus. E aí, condenar Jesus era o mesmo que ter condenado Moisés. Esse era o argumento de Estevão. No final, deixou claro que aquela liderança judaica eram cegos e surdos para a palavra de Deus. A reação deles foi violenta, mataram Estevão a pedradas. E Paulo estava presente como testemunha e aprovava a morte do Estevão. Paulo era bicho ruim. Paulo era orgulhoso da sua posição, praticante da lei, da área mais radical que tinha dos judeus, que eram os fariseus. Essa ala mais radical, Paulo chega a se referir a si como fariseu dos fariseus. Ou seja, se eles eram radicais, eu era mais do que eles. É isso que ele fala de si mesmo. Ele era assim. Seguia a lei do Antigo Testamento assim à risca. E não só aquela lei, porque os fariseus, eles tinham muitos outros mandamentos, não me lembro nem quantos, 500 e poucos mandamentos, além dos que a gente tem na Bíblia Sagrada.
E Paulo praticava cada um deles, porque ele entendia que com todo esse esforço, ele iria ser visto como justo diante de Deus. Só que antes de morrer, o Estevão, sendo ali apedrejado, disse: estou vendo os céus abertos e Jesus em pé ao lado do trono de Deus. É interessante, na Bíblia inteira, Jesus aparece sentado no trono. Para receber o Estevão, ele estava em pé. E aí, isso deve ter marcado a mente de Paulo, porque Estevão estava sendo condenado por desobedecer a lei. Só que se Deus o está recebendo, então ele foi justificado. Como é que ele poderia ter sido justificado desobedecendo a lei, sendo que Paulo queria tanto ser declarado justo pela prática da lei, e o Estevão adquiriu isso somente pela fé? Outra coisa, Jesus estava lá, ao lado do Pai. Se Jesus foi condenado pelo Sinédrio, poucos dias atrás, pouco tempo atrás dessa ocasião, Jesus foi condenado pelo Sinédrio, e ele estava ao lado de Deus. Ora, isso então condenava o Sinédrio, e condenava o próprio Paulo. Paulo deve ter ficado confuso com tudo isso. Como é que poderia um homem que infringiu a lei ser justificado? Eu acho que essas coisas batiam na cabeça do Paulo o tempo todo. Mas ele pensava: mas eu tenho do meu lado aqui o Sinédrio me apoia, os sacerdotes me apoiam, os maiores doutores da lei dos judeus me apoiam. Então esse caminho tem que estar certo. Então ele não só aprovou a morte de Estevão, como ele intensificou a perseguição contra os cristãos. E ele achava que ele estava fazendo um culto a Deus e defendendo a sua tradição, quando ele arrastava esses cristãos. A expressão é essa. Não nesse texto que lemos, mas em outra narrativa. Tem 3 narrativas dessa conversão de Paulo. E numa delas ele fala: eu arrastava os cristãos de dentro da sinagoga. Quando eu falo arrastar, é arrastar mesmo que você está pensando. Não é pegar alguém e falar: o senhor está preso, e com educação levar a pessoa para fora. Não, é dar pancada na pessoa e se arrastando pela rua. Era isso. Paulo matava as pessoas. Ele era um assassino, entre aspas, em nome de Deus. Ele se julgava assim. Ele se julgava que estava fazendo um bem, matando aqueles cristãos, homens e mulheres. Paulo tinha aproximadamente 28 anos de idade nesse momento. Tinha poder, tinha prestígio, ascendeu na vida. Em nome do Sinédrio, ele lançava essa perseguição aos cristãos. Para quem conhece a história, vai entender a minha comparação. Paulo era uma espécie de Torquemada dos judeus. Aí ele pede para o Sinédrio uma licença, uma carta, para ir buscar os cristãos que estão infiltrados dentro das sinagogas lá de Damasco. Damasco fica lá na Síria. 200 quilômetros de distância, 7 dias de viagem. E aí Paulo, no meio do caminho, indo para lá, não sabemos se a pé ou a cavalo. Isso aqui existem pessoas que divergem quanto a isso. No fundo, eu acho que foi a cavalo, que Paulo caiu do cavalo, é o que eu acho. Mas muitas vezes fala: não, ele viajava a pé. Pode ser, não sei. O texto não nos dá isso. Pela condição financeira que ele tinha, eu acredito que seja a cavalo. E Paulo está caminhando quando, de repente, vem uma forte luz do céu sobre ele. Essa luz era tão forte que Paulo ficou cego por um tempo, por causa dessa luz forte. Detalhe, isso foi de dia. Não é uma luz brilhando à noite, é uma luz brilhando no meio do dia, com toda a luz do sol. Era uma luz extremamente forte. Paulo caiu por terra. Alguns dos que o acompanhavam também, não é nesse texto que mostra, em outro texto. E uma voz diz para ele, no caso em hebraico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Alguns ouviram só o som, outros não entenderam o que foi falado, porque talvez só os estudiosos conheciam o hebraico antigo. Ali se falava aramaico.
Paulo estava ali perseguindo a comunidade dos cristãos. E Jesus diz: porque você me persegue. Perseguir a igreja era o mesmo que perseguir Jesus. Na conversão de Paulo, porque Paulo se converte aqui, na conversão de Paulo, ele entendeu a igreja. O homem que mais nos fala sobre a igreja, quem trouxe a ideia para nós de que a igreja é o corpo de Cristo, foi Paulo. Porque ele entendeu isso no dia da sua conversão. Ele entendeu que essa nova criatura que Deus fez se refere a todas as pessoas que seguem a Jesus como compondo esse corpo, e o cabeça dessa nova criatura é Cristo. Portanto, perseguir você é perseguir o próprio Jesus. É isso que Paulo estava ensinando aqui já. Mas ele estava entendendo isso. Interessante que tudo de Paulo, sua formação, sua arrogância, seu orgulho, sua ostentação, seu dinheiro, sua posição social, os seus diplomas, o fato de ser um poliglota, o fato de saber filosofia grega, de ter estudado nas melhores escolas, tudo isso de Paulo se tornou em nada. E o nada de Paulo, aquilo que ele desprezava, aquele, entre aspas, aquele povinho que ele desprezava, que chamava de igreja, que se chamavam de igreja, e que ele falava os do caminho, ou os nazarenos, lembrando que a palavra nazareno, apesar de se referir a Nazaré, ela era ofensiva. Ela era assim, ralé, seria mais ou menos isso. Aquilo que ele desprezava, o nada de Paulo, se tornou o tudo dele, pelo qual ele entregou sua vida e dedicou a sua vida até o dia da sua morte. Paulo, naquele dia, ele soube o que faria a sua vida valer a pena. Sua vida vale a pena. Paulo, naquele dia, entendeu uma razão de vida pela qual ele poderia dar sua vida inteira para viver. Em Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8, ele diz assim: mas o que para mim era lucro, que era sua capacidade intelectual, seus títulos, suas honrarias, seu dinheiro, sua posição social, sua formação, seus diplomas, aquilo que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Esse é Paulo. Eu paro aqui as menções sobre Paulo. Nos próximos domingos nós vamos estudar daqui em diante um pouquinho mais da sua história, seus primeiros anos de convertido, suas primeiras experiências. Paulo não se tornou apóstolo da noite para o dia. Ele teve todo um processo de conversão e de formação. Mas isso nós vamos ver no próximo domingo. Mas aqui eu quero tirar algumas lições da vida de Paulo e dessa decisão que ele tomou de seguir Jesus a qualquer custo. Só que eu vou trazer isso para nós e eu começo com uma declaração. Só vale a pena morrer por alguma coisa que vale a pena viver. Só vale a pena morrer por alguma coisa que vale a pena viver. Paulo sabia o que ele queria da vida dele. E agora eu quero trazer aqui para mim e para você, meu querido, decida o que você quer da sua vida, afinal de contas, para onde você está indo? Em que você está investindo o seu tempo e gastando a sua vida? Você sabe que você tem aqui na terra, jogando alto, em torno de 100 anos, jogando muito alto. A maioria de nós não vai viver até os 100 anos. Mas vamos arredondar para todo mundo aqui. E o que é 100 anos dentro da história da humanidade? Algo muito pequeno. O que é 100 anos na história do universo? Menor ainda. O que é 100 anos diante da eternidade?
é nada. E nós vamos viver a vida toda, a eternidade toda, nesse outro espaço, nesse outro momento. Aqui é algo passageiro. Comparado com o que você vai viver, minha pergunta é essa: vale a pena o que estamos vivendo aqui agora? Estou vivendo de uma maneira digna de alguém que sabe para onde está indo? Em 2 Timóteo capítulo 4, aquele texto que nós lemos lá no começo, eu quero ler o contexto dele. Segue comigo, 2 Timóteo 4, versículos 6 e 7. Paulo diz assim: no final da sua vida, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Essas são uma das últimas palavras de Paulo. Essa carta de 2 Timóteo é a carta mais pessoal que nós temos dele. Ele está preso em Roma. O que tinha acontecido é que César Nero, alguns historiadores discordam, acham que não foi Nero quem pôs fogo em Roma, outros dizem que foi Nero quem pôs fogo em Roma. Os historiadores divergem com relação a isso. Mas seja o que for, houve um incêndio em Roma. Mas um dos bairros que não foi atingido foi o bairro dos cristãos. Então Nero acusou os cristãos de terem colocado fogo em Roma. Já havia um desagrado de Nero com os cristãos, porque os cristãos não adoravam a Nero. Havia o culto ao imperador, os cristãos eram contra. As pessoas se cumprimentavam, né? César é o Senhor. Os cristãos falavam, não, Jesus é o Senhor. Então, Nero queria acabar com essa turma chamada cristãos e ativou uma perseguição ferrenha aos cristãos. Cristãos eram mortos de diversas maneiras, algumas delas narradas, por exemplo, na história, conta que foram crucificados muitos cristãos, sim, mais de 100 e poucos cristãos crucificados numa mesma estrada, dos dois lados, e no final do dia botaram fogo naquelas cruzes e Nero passando com o seu cavalo no meio daquelas tochas humanas. Era horrendo assim. A perseguição contra os cristãos não foi só em Roma, foi em todo o império. Paulo provavelmente estava em Troade, e lá, na casa de Carpo, foi onde ele foi capturado. Sabemos disso porque quando ele escreve para Timóteo, ele pede até para Timóteo, olha, me traz a minha capa que ficou na casa do Carpo, bem como meus livros e tudo mais. Ele deve ter sido pego na rua, alguma coisa, não deu tempo de pegar as suas coisas pessoais. Paulo foi preso como um dos líderes dos cristãos. Pedro também foi preso como líder dos cristãos. Como Pedro era judeu, foi também crucificado. Na história nos conta, Eusébio de Cesareia, por exemplo, nos conta que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele se sentia que ele não era digno de morrer igual seu Senhor havia morrido. Paulo era cidadão romano, o cidadão romano não poderia sofrer para a morte, teria que ser uma morte instantânea. Como Paulo era cidadão romano, foi decapitado. E assim foi essa grande perseguição. Quando Paulo escreve essa carta de 2 Timóteo, ele já sabia disso. Já era na sua segunda prisão em Roma, seu julgamento já havia sido feito, o decreto já havia sido dado, ele só estava aguardando o carcereiro chegar e o levar para fora, quando ele escreve essa carta. E ele diz assim, eu estou sendo oferecido como libação. Libação era um tipo de oferta que era feita no final do sacrifício. Quando os sacerdotes pegavam lá o cordeiro e ofereciam em sacrifício para Deus, e as pessoas ficavam do lado de fora do templo, veja bem, existe lá o lugar do sacrifício, depois vem a parte dos homens, depois vem a parte das mulheres, depois a parte dos estrangeiros, é tudo assim no templo de Jerusalém. Os homens ficavam ali aguardando, eles não estão vendo o sacrifício, mas eles estão sabendo que está sendo feito o sacrifício ali. Quando o sacrifício é completamente consumido, então se joga sobre o sacrifício o vinho, por exemplo. É uma oferta derramada, por isso oferta de libação. Uma oferta derramada. E ali aquele vinho é para apagar o fogo, subir aquele fumaça.
E então os homens do lado de fora, vendo a fumaça, era o momento de orar. Agora eles oravam. Então a última coisa no sacrifício era essa oferta derramada, ou oferta de libação. E Paulo está dizendo assim: a minha vida agora está sendo uma oferta de libação ao Senhor. Ele tenta descrever a sua morte iminente dessa maneira, como se sua morte fosse o último ato do seu ministério, expressando uma entrega total: vida, ministério, sofrimentos e agora a morte, tudo isso para Deus. Ou seja, Paulo entende a sua morte não como tragédia, mas como ato final de adoração. O derramar da sua vida como uma oferta voluntária ao Senhor. Em outras palavras, Paulo está dizendo: não estão tirando a minha vida, eu que estou entregando a minha vida. Paulo enxergava a sua vida como esse vinho derramado no altar, nada retido, nada desperdiçado, tudo para Deus. Era assim. Segundo, é importante saber o que você quer e também para que você quer. Paulo tinha bem definido a vida dele. Ele sabia o que ele queria da vida. E o que ele queria da vida, ele mesmo fala: eu quero ser encontrado fiel diante de Deus. Eu quero que naquele último dia da minha vida, quando eu comparecer perante o Senhor, Ele olha para mim e fala: você foi fiel. É isso que ele queria. Ele queria realizar o propósito de Deus na vida dele e agradar a Deus. É tudo que ele queria, é o maior desejo da vida dele, era esse. E esse deveria ser o nosso também. Porque na nossa profissão, no nosso dia a dia, para que nós estamos vivos? Estamos aqui vivos para cumprir o propósito de Deus da nossa vida. É para isso que nós existimos. Naquela parábola dos talentos que Jesus conta, que deu um talento para um, tantos talentos para outro, tantos para outros, as pessoas devolviam para o dono mais do que fora dado para eles. E Jesus mostra que era isso que deveria ter sido feito. O que eu quero dizer com isso é que os dons e talentos que Deus colocou na sua vida, você deveria usar para a glória de Deus, servir a sociedade, servir pessoas, de modo que você, no final da sua vida, está apresentando algo muito maior para Deus do que quando você começou. Numa reunião que fiz com um grupo de pastores, compartilhava com eles também sobre o final da vida de Paulo. E ali eu dizia para eles: irmãos, uma das coisas que eu quero é o seguinte: eu fui muito apaixonado por Deus na minha vida toda, minha adolescência, me entreguei para Deus, eu me lancei para Deus, mas eu quero terminar a minha vida amando a Deus mais do que no princípio. E esse é o desafio para você que eu quero te passar. Quando você se converteu, aquela experiência com Deus gostosa, maravilhosa, meu irmão, acorda, é para continuar acendendo esse fogo dentro do teu coração. Desperta esse dom que há em você, desperta essa chama que há em você. Vale a pena viver para Deus. Quando você descobre o porquê da vida, Deus te mostra o como. Quando você descobre o porquê, eu existo para a glória de Deus, Deus vai te mostrar como você vai fazer isso. Quando nós começamos essa comunidade, eu não tinha nem ideia de como queria ser, mas eu sabia o porquê a gente era o que era. Então, fizemos o que a gente sabia e Deus nos mostrou como. Eu quero que você entenda dentro desse contexto, um texto que eu tenho citado muito nas últimas pregações. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Amém. E o entregar aqui, eu falo, é igual você pegar a chave do carro e dar na mão de alguém e falar: dirige. É isso. Entrega o teu caminho e confia. Deposita. Senhor, minha vida está nas suas mãos. Você tem coragem de chegar hoje para Deus e falar assim: Senhor, 100% da minha vida nas tuas mãos. Faz o que o Senhor quiser. Faz o que o Senhor quiser. Me vira de ponta cabeça, me manda para onde o Senhor quiser mandar, ou exatamente o que eu estou fazendo nesse tempo, mas com mais consciência de que eu estou fazendo para a tua glória. É isso. Nossa vida aqui passa muito rápido, queridos. Por que eu vou trocar aquilo que nos espera por toda a eternidade por alguns momentos, talvez, de um prazer banal aqui? Veja bem, Deus não é contra você ter prazer, Deus não é contra você ser feliz, Deus não é contra você ser rico, Deus não é contra você prosperar, Deus não é contra você ser bem-sucedido no seu trabalho, não, mas você precisa fazer tudo isso para a glória de Deus. Terceiro, nossa vida é feita de pequenas e grandes decisões.
Tem gente que quer viver o melhor da vida sem assumir algo chamado compromisso. É impossível. O que é que Paulo nos ensina sobre isso? Ele nos ensina que quando você achou uma grande causa para se viver, ela também é uma grande causa para se morrer. Quando você entende para que você está vivo, você fala, eu posso levar isso até o dia da minha morte. Paulo dedicou tudo. Ele foi até o fim naquilo que ele acreditou. Em Atos 20, versículo 24, diz assim: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida, completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Isso é compromisso. Nossa sociedade hoje está com uma contracultura à cultura cristã, porque a cultura cristã é uma cultura de compromisso. Tem uma contracultura aqui, em que ela não assume compromisso de nada, não quer se comprometer com nada. Por exemplo, minha pergunta para você: por que você nunca se comprometeu se tornando membro de uma igreja? Porque não quer se comprometer? Por que você não assume publicamente que você é um cristão? Porque você não quer se comprometer? Por que alguns não querem se batizar? Porque o batismo não tem a ver com a igreja, o batismo tem a ver com Jesus. Quando você se batiza, você está dizendo, eu vou morrer para a minha vida e vou ser um discípulo de Jesus para o resto da minha vida. Por quê? Porque não quer se comprometer? Sem compromisso você não chega a lugar nenhum. Ministério é compromisso. Você desempenha a função da sua vida para servir a Deus. Tem gente que foge de casamento, porque não quer assumir a responsabilidade de um casamento. Isso é falta de querer um compromisso. Uma vez um casal conversando aqui comigo, e ele falou, pastor, sabe como é tal? A gente vive junto, a gente não casou ainda. Eu fui direto no cara, eu falei, escuta, uma pergunta aqui para você. Você ama essa mulher? Fala aqui aberto comigo. Amo. Então dá teu nome para ela, indivíduo. Para de fazer ela passar vergonha. Porque é vergonha. Chega assim num lugar, vocês são casados? É e não é. Sabe como é? Né? Assim, a gente está junto, mas a gente não é casado, mas a gente... Casa, indivíduo. Assume compromisso. Aquele compromisso, estamos juntos até que a morte nos separe. Isso é casamento. Isso é casamento. Assuma a responsabilidade de paternidade, de maternidade. Não sei como é que fala de avó-dernidade, não sei como é que é de avô. Não sei como é que é isso. Mas assume. Porque isso também é ministério. Paulo chega para Timóteo. Timóteo foi um grande líder que substituiu Paulo depois. E Paulo fala das sagradas letras, de quanto que Timóteo aprendeu, que aprendeu com a sua mãe Eunice e com sua avó Loide. Então você nota que a mãe e a avó tiveram forte influência na vida daquele menino. Se dedique aos seus filhos. Dedica isso como um ministério. Desde a infância, contando as historinhas, seguindo, orientando, corrigindo, conversando, fundamentando. Eu me lembro um dia quando eu sentei no túmulo do meu pai, e ali está enterrado meu tio, de quem vem o meu nome, meu pai, a minha avó, que é da minha primeira criação, né, da minha primeira infância, foi ela que me ensinou a ler e escrever, me ensinou a ler e escrever na Bíblia, me ensinou a decorar textos bíblicos, foi minha avó que fez isso comigo. Meu pai, homem santo, homem com graça de Deus na vida dele. E ali eu estava orando a Deus, e eu falei, Senhor, porque assim, meu pai nunca viu a carisma, né? Ele faleceu antes de existir isso aqui. E igreja grande para o meu pai era uma igreja de 100 membros, a igreja dele tinha 30 membros, então uma igreja de 100 membros era o triplo do que ele conhecia. Se ele visse um negócio desse tamanho aqui, ele tinha um treco. E eu falei ali com Deus, eu falei, Senhor, eu estava num momento tão gostoso do ministério, e eu falei, Senhor, acredita isso na conta deles. Foram eles que geraram isso em mim. Eles foram dedicados aos filhos. Meu pai, minha mãe, minha avó, todos eles dedicados. Eles viveram para a gente, eu sei disso, eu reconheço isso. Eles deram tempo para a gente, deram atenção para a gente, deram aquela educação caseira para a gente.
eram presentes. Meu pai não era de dar presente, meu pai era um homem presente, é diferente. Então, seja pai, seja mãe, seja avô, seja avó, seja tio e tia, toma isso como ministério, olha para as crianças e fala, vou investir minha vida nessa criança aqui. E olha só, você nunca o conheceu, talvez, alguns de vocês aqui eu sei que o conheceram, você nunca o conheceu e hoje você está ouvindo falar dele. Eu costumo dizer que tem gente que morre cedo demais, ela morre quando é enterrada. Como assim? Quando é enterrado não é quando morre? Tem uma outra morte aí que eu quero dizer. Eu costumo dizer que a última morte sua aqui na terra é quando a última pessoa aqui na terra citou o seu nome. Essa é a última morte. Quando ninguém se lembra mais de você. A partir dali morreu mesmo. Já faz anos que ele morreu, mais de 30 e muitos anos. E ele está vivo hoje que eu estou falando dele. Paulo, apóstolo, olha quanto tempo esse homem morreu. E hoje nós estamos falando dele aqui. Continua vivo. Como a Bíblia diz lá em Hebreus 11, gente que viveu uma vida de fé, que mesmo depois de morto ainda fala. Esse é o texto bíblico. Mesmo depois de morto ainda fala. Então vai viver o seu ministério, vai viver a sua missão de vida, vai causar impacto lá onde você trabalha, vai causar impacto onde você estuda, vai causar impacto na sua família, vai pregar o evangelho, viver o evangelho, ser gente boa, causar boas lembranças na mente daqueles que conviveram para vocês. Gente, isso é compromisso. Isso é compromisso. Compromisso de vivência dentro do casamento, que basta algumas horas fora, já dá saudade. Isso é compromisso. Eu entendo que alguns têm medo de compromisso, mas irmãos, existem algumas coisas às quais nós precisamos ter compromisso na vida, senão a vida, ela perde a estabilidade. Tem 3 coisas aqui, algumas coisas que precisamos ter compromisso na vida. Primeiro, um profundo relacionamento com Deus. Segundo, uma família. Terceiro, sua missão na vida, seu ministério. Essas 3 coisas são razão da nossa vida. Não dá para crescer em Deus sem compromisso. Vai ter compromisso com Deus, meu irmão. Segue o que eu estou te falando e depois você me fala se valeu a pena ou não. Acorda pela manhã, vá fazer uma leitura bíblica. Vá durante o seu dia e fale com Deus. Você vai ver como muda a tua visão de vida, sua mente. Porque você está alimentado com as coisas de Deus. Sua mente é diferente da maioria dos humanos que estão por aí. Quando você se enche do Espírito de Deus, da vida de Deus e da palavra de Deus. Compromisso com Deus. Segundo, compromisso com a família. Orar pela sua família, abençoar a sua família, ser presente na tua casa, lutar pela tua família, lutar pelos seus filhos, orar por aqueles que estão longe do evangelho. Saiba, Deus responde orações. Ah, mas é que você não conhece como é arrogante aquele meu sobrinho, aquele meu filho, aquele meu avô, aquele meu tio, como eles são arrogantes. Paulo era alguém arrogante, Deus derrubou do cavalo, vai derrubar isso aí também. Por causa das suas orações. Ora, se Deus quebrou Paulo, quebra qualquer um. Então, ora pela tua família, gera a tua família. E também sua visão de vida e ministério. Nós existimos aqui para produzir. Nós existimos aqui para gerar vida nos outros. Nós existimos aqui para compartilhar, para abençoar famílias, casais, vidas, pessoas, onde passarmos, seja no trabalho, seja andando na rua, seja no Uber que você pega, qualquer lugar onde você vai passando aquela vida. Irmãos, todas as coisas dignas na nossa vida requer algo chamado compromisso. E eu quero desafiar vocês. Eu tenho 3 desafios aqui para te dar. Só que eu vou pedir para você ficar em pé comigo, por gentileza. 3 desafios que eu quero te dar. Se você estiver anotando, pode sentar, porque é mais difícil eu anotar em pé, né? Mas vamos lá. 3 desafios que eu quero te dar. Primeiro desafio que eu quero te dar. Aceite o desafio de seguir Jesus até o fim. Meu querido, se é para ser crente, vamos ser crente mesmo. Não vamos ser meia boca. Se é para ser crente, vamos ser assim, apaixonado por Deus e cristão, comprometido com Jesus. Ah, pastor, eu estou desviado. Volta hoje. Se compromete com Jesus hoje. Entrega teu caminho ao Senhor de novo. Põe tua vida nas mãos dele. Fala, Senhor, eu vou viver para o Senhor.
E vou viver até o fim. Vou viver até o fim. Eu gosto de usar, de vez em quando eu gosto de lembrar uma coisa. Eu queria te lembrar uma coisa aqui da minha vida. Eu nunca me desviei do Evangelho. Nunca. Desde quando me converti aos 8 anos de idade, nunca me desviei do Evangelho. E não quero me desviar. E acho uma besteira desviar. É o melhor caminho. Eu sei que é. Então, siga Jesus até o fim. Segundo desafio. Abandone tudo aquilo que você sabe que desagrada a Deus. Tem coisa na sua vida que você sabe que desagrada a Deus? Muda. A decisão é sua, lembra? A nossa vida é tomada de pequenas e grandes decisões. Toma uma decisão, eu vou parar com isso. Eu vou acertar essa área aqui da minha vida. Vou parar de ter essa boca pesada que eu tenho, que machuca um monte de gente. Vou mudar essa minha maneira de ser. Um pequeno ajuste de direção talvez seja preciso, você abandonando algumas coisas e comprometendo com outras. Usa melhor o seu tempo. A vida está passando, e você não está se dedicando àquilo que você foi chamado para ser. Talvez você precise fazer novos cursos, estudar. Isso requer compromisso, comprometimento. Mas faz isso para Deus. Fala, Deus, é pelo Senhor que eu vou estudar. É por causa do seu chamado na minha vida que eu vou me esforçar a fazer isso. E por último, que tal servir Jesus melhor? Qual é o teu chamado? Qual é a tua missão? Qual é o teu ministério? Sua vida vale a pena? O que você está fazendo tem um valor a mais ali? Se você está envolvido no ministério, meu querido, não desanime. Jesus não disse que seria fácil. Consagra novamente sua vida ao Senhor como antes. Entrega teu coração. Tudo que você é, tudo que você tem, tudo da tua vida, entrega. Tenha coragem de fazer isso. Do jeito que você está vivendo a vida hoje, minha pergunta, sua vida vale a pena? É aquela vida que você poderia, assim, se possível, dizer para alguém, pode copiar, de tão boa que é. Vale a pena? Então, se alguma coisa está aí errada e você percebe não vale a pena, abandona o que não vale a pena e assuma compromissos que você vai ter orgulho de você no futuro. Que você possa no final da vida dizer, terminei a carreira, eu guardei a fé, o que era para combater eu combati, eu venci, terminei bem, terminei feliz, terminei me sentindo completo. É isso. Põe tua mão no peito, deixa eu orar com você. Querido Pai Celestial, que nos ama a tal ponto de nos alertar nesta manhã da importância que temos de te seguir de todo o coração, assumir compromisso com o Senhor. Pai, dá-nos a força que precisamos. A cada um de nós aqui, fortalece, Senhor. Fortalece a nossa fé, nossas decisões, o desejo de viver para o Senhor a qualquer custo. Dá-nos esse mesmo coração que a gente vê no Paulo e tantos outros, em Pedro, em João, tantos outros personagens na Bíblia Sagrada que deixaram tudo para te servir. Que possamos fazer a tua vontade, Senhor. Te servir de todo o coração. Recebe a nossa vida no teu altar agora como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Essa é a nossa entrega, essa é a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ao nosso Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. O demais Ele vai fazer. Amém. Permita-me abençoá-los. Que a graça do Senhor Jesus e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Sejam abençoados. Deus abençoe a cada um de vocês.
Graça, paz e bênção. Abençoe o irmão ou a irmã que estiver aí do teu lado também. Desejo uma boa semana para ele e para ela. A você que nos acompanha pela internet também, que Deus te abençoe, tua vida, tua casa, tua história e o seu compromisso com o Senhor Jesus. Deus abençoe.